Provavelmente já aconteceu com você a seguinte situação. Você acaba de estudar um tema, pega lá o bloco de questões para resolver, às vezes pega os flashcards, resolve tudo, acerta todas as questões, acerta os flashcards e corre um sério risco de cair numa armadilha, que é aquela sensação boa que a gente tem quando isso acontece de eu já domino isso aqui, eu já aprendi. Quando você faz isso, você corre o risco de cair numa armadilha que se chama ilusão de competência. Ilusão de competência, não se assuste com esse nome, provavelmente você nunca ouviu falar. Ilusão de competência é um fenômeno da neurociência que acontece quando a gente superestima uma tarefa que a gente é capaz de fazer ou algum conteúdo que a gente aprendeu. Provavelmente, e aí falando já dos temperamentos, ela é mais comum nos coléricos. Os coléricos rapidamente falam, eu já sei. E aí, alguns dias depois, ou até mesmo semanas depois, você precisa retomar aquele conteúdo e percebe que tem algumas lacunas ali que ainda precisam ser preenchidas. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar o que é o fenômeno da ilusão de competência e, mais importante do que isso, eu vou te mostrar algumas estratégias simples que você pode aplicar na hora que você estiver estudando para que isso não aconteça. Se você fizer isso de forma eficiente, provavelmente você vai elevar e muito as chances de você passar na prova de título de especialista. A primeira ferramenta que você tem que colocar em prática para reduzir o risco de você cair no fenômeno da ilusão de competência é que você precisa aplicar testes sobre o seu conhecimento. Você precisa fazer testes com recorrência para ter certeza que esse conteúdo saiu de lá do hipocampo e foi armazenado em áreas mais profundas onde você vai guardar a memória de longo prazo. Então o hipocampo é o primeiro a absorver as nossas informações, ele guarda elas de forma rápida, a nossa memória recente, ou se a gente for usar termo de computador, nossa memória RAM, só que à medida que a gente vai aplicando testes recorrentes sobre aquele conteúdo, você vai sedimentando, você vai criando novas sinapses e guardando essa informação em locais mais profundos da sua memória de longo prazo. Um jeito fácil de você entender isso é você pensar que uma coisa que você faz no dia a dia, um diagnóstico que você faz no dia a dia, um tema da radiologia que você usa no dia a dia, é muito mais fácil de você recordar do que um tema que você estudou uma vez só. Então a primeira dica é que você precisa fazer questões, fazer simulados, se colocar em teste, resolver flashcards, não só logo depois de terminar um estudo. Você precisa fazer isso de forma sistematizada ao longo da sua preparação, para aquele conhecimento ir se aprofundando e você ir ganhando memória de longo prazo. A segunda coisa que você pode fazer é criar um grupo de estudos para que você faça isso de forma ativa. Ah, Rodrigo, só dá para fazer estudo ativo em grupo? Não, mas é uma forma bastante eficiente. Um jeito que você pode fazer de estudo ativo é o seguinte: quando você está lá, pegou lá seu celular, está lá assistindo a aula, assistiu a aula no computador, isso é um estudo passivo. Você está recebendo informação. A gente já tem outros vídeos aqui falando de espaço atencional. Beleza, você teve o estudo passivo. Quando você absorve aquilo ali, uma forma prática de você colocar isso de forma ativa acabou a aula, agora eu vou explicar isso aqui para alguém. Você pode fazer isso gravando um áudio para você mesmo ouvir depois, você pode mandar um áudio para o seu amigo explicando lá os principais pilares do T-RADS, por exemplo, e enquanto você faz isso, vai ficar mais claro para você quais são as falhas, quais são as lacunas que faltam ser preenchidas sobre aquele conteúdo. Então, à medida que você faz um estudo ativo, você se testa de forma prática e de forma praticamente inequívoca sobre o seu domínio daquele tema. Se você é capaz de explicar para alguém aquele tema, você, de fato, domina aquele tema. Terceira coisa que a gente vai fazer é que você precisa de feedbacks. E os feedbacks, eles precisam ser constantes. Seja você buscando feedback com outros colegas, ou seja você buscando feedbacks na sua plataforma de ensino.
Então você faz o simulado sobre aquele tema e avalia quanto que você acertou, qual foi o seu percentual. À medida que você vai fazendo isso, você consegue até traçar gráficos da sua evolução ao longo do tempo para você identificar os momentos nos quais você encontra o platô e principalmente identificar dentro desses momentos de platô quais são as partes mais precisas do conhecimento que está faltando. Dessa forma, quando você chegar lá na prova do CBR, isso tudo vai estar mais fácil para você. Outra coisa que você precisa fazer é estudar por mais de um tipo de conteúdo. Então, se você está fazendo só assistir videoaula, se você só está assistindo videoaula, você precisa também acrescentar desenhos, você precisa estudar de forma a criar mapas mentais, você precisa fazer resumos, mas não é ficar fazendo resumo anotando o que o professor está falando. Não. Assiste a aula e organiza mentalmente aquele conteúdo no caderno, mas do seu jeito. Dessa forma, você vai criar estratégias próprias, sinapses próprias para você guardar aquele conteúdo e aí sim você vai aumentar a chance de reter profundamente aquele conteúdo. Se você fez tudo o que eu te falei de forma adequada, vai acontecer duas coisas. A primeira é que você vai ter muita clareza das suas limitações. Você vai identificar a parte fraca do seu jogo. Que falando da prova de título de especialista, é uma coisa que lá no curso a gente identifica rapidamente durante a evolução dos alunos. Qual dos grandes blocos é o seu calcanhar de Aquiles? É músculo? É obstetrícia? É gineco? É medicina interna? E aí sim, de posse dessas informações, você pode dar o último passo, que é o quê? A prática ativa. Você vai buscar esse conteúdo, principalmente dessas áreas que você está tendo dificuldade. Porque à medida que você melhorar, principalmente nas questões mais comuns daquela área que você não está indo tão bem, a sua nota pode escalar de forma rápida e isso pode fazer toda a diferença entre você ficar com 34, 35 pontos e conseguir os 36 para passar para a segunda fase ou, eventualmente, já para cravar o seu diagnóstico. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Hoje a gente falou da ilusão de competências e te dei algumas dicas práticas para você colocar em ação e evitar cair nessa armadilha. Se você gostou do vídeo, você já sabe, clica no botão de joinha, segue a gente lá no Rádio Posts, a gente vai deixar aqui embaixo o link para você se inscrever na lista do curso preparatório para a prova de título de especialista. A gente vai abrir as inscrições no dia 11 de dezembro. Eu te vejo por lá.